Jacó teve uma consciência da realidade da glória de Deus, da realidade divina, e houve uma interação do céu com a terra. Você entende que sonhos proféticos, visões proféticas são interações, são portais. Agora, duas coisas podem acontecer aqui, né, nessa questão de anjos, né, que eu estou falando. Pode tanto, através de um sonho, de uma visão, os anjos do Senhor nos levarem para uma outra dimensão. Então, por exemplo, você pode dormir e ser levado ao céu. Você pode dormir e sonhar que estava no jardim de Deus. Eu mesmo sonhei uma vez que eu entrava por um caminho e eu andava por um caminho muito estreito no sonho. E esse caminho estreito, eu sabia que poucas pessoas estavam andando por ele. É como se aquele caminho estreito, ele fosse um caminho oposto ao senso comum. É como se você não andava naquele caminho por interesse. Aquele caminho ali você só andava com uma intenção correta. Você só andava porque você sabia que aquele caminho era o certo e você queria aquilo. Você não tinha nenhum interesse. Os interesseiros não poderiam atravessar por aquele caminho no sonho, sabia disso. Eu andava naquele caminho. E aquele caminho me levou para um jardim. E quando eu vi o jardim, eu vi um jardim, um ambiente muito precioso, bonito. E eu via folhas, acredito que flores. Era um jardim muito bonito, assim. E aquelas folhas estavam como se voando no ar. E eu comecei, é como se eu também tivesse flutuando. E aí eu me lembro até que tinha uma borboleta, como se fosse uma folha que veio assim em mim, só que ela era uma folha, mas virou uma borboleta. E quando ela encostou em mim, eu senti o amor de Deus entrando dentro de mim. Então, por exemplo, eu só estou contando um exemplo, que em um sonho o Senhor me levou nessa dimensão. Era uma dimensão espiritual. Então, por meio de um sonho, o Senhor pode te levar a dimensões. Ele pode te levar espiritualmente a um outro país. Quem sabe você pode sonhar que você está na África, mas às vezes não é apenas que você viu a África, mas às vezes o seu espírito acessou aquela dimensão. Eu já tive sonhos onde Deus me levou a algumas pessoas e eu sabia que Deus estava me levando em uma dimensão até essas pessoas, né? Então, uma dimensão espiritual. Aí, uma outra coisa. Os anjos não só podem nos levar a uma dimensão, mas eles podem acessar a nossa dimensão. Como é o caso aqui de José. Diz que no sonho, José simplesmente estava ali e o anjo apareceu para ele com um recado, com uma mensagem divina. E aqui vem uma terceira coisa. É muito importante, irmãos, você anotar. Até comentei com a Bruna esses dias aqui isso. Nós precisamos anotar. Eu tinha muito esse costume de anotar os meus sonhos. E eu parei um pouco com isso. E eu preciso retornar a anotar os sonhos. Porque as mensagens proféticas, elas precisam ser armazenadas. Shalom, profeta Tati. Boa noite. Quando você começa a anotar, registrar, você anote o sonho. Eu até aconselho a todos que você tenha um caderno específico. Amém? Um caderno. Para quê? Um caderno para você registrar, um caderno específico para sonhos e visões. Você vai registrar, você vai colocar um título e você vai colocar a data.
É isso aí. A Tatiana falando que dorme com o caderno do lado da cama e a Bíblia. Isso aí. Por quê? Porque Jesus ele ensinou que você, quando você é fiel, o Senhor te coloca sobre muito. Então, quando você anota, você demonstra que você está valorizando a mensagem de Deus. Os profetas anotavam, né? Os livros dos profetas bíblicos são, alguns deles, anotações. Eles escreviam a visão. Eles escreviam aquilo que o Senhor estava falando. Graças a Deus. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Quando você anota ou você grava, né? Se você não tem às vezes tempo de parar e anotar, grava num gravador. Tem um gravador para gravar os sonhos ou visões. Grave, registre, porque quando você faz isso, você está valorizando a palavra, a mensagem de Deus. E quando você faz isso, você se torna mais confiável. Amém, amém, Márcio. Obrigado. Glória a Deus, meu amigo Márcio Peraro. Você se torna confiável para ser um bom mordomo dos mistérios de Deus. Um outro motivo para você anotar é que você vai acompanhar o desdobramento, você vai acompanhar o cumprimento daquilo que o Senhor está falando. Por isso, anote a data. Quando passar 2, 3 anos, você retorna a esse caderno, você vai olhar, você vai ver que coisas se cumpriram. Algumas ainda não se cumpriram, mas é uma forma de você administrar. E com isso, na minha vida, conforme eu fazia isso, o Senhor aumentava. O Senhor começou a aumentar ainda mais a entrega. O Senhor começou a me entregar mais sonhos, começou a me entregar mais visões. Ou quando Deus te dá sonhos para você falar para outras pessoas, e você é fiel em fazer isso, o Senhor te acrescenta mais. Aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. No ministério profético, isso é muito verdade. Se o Senhor te entrega muita mensagem, você não faz nada com elas, você não entrega, você não profetiza, você não compartilha, você não comunica, você não intercede pelas pessoas, isso vai fazer com que se estagne a comunicação divina. Agora, se você está anotando, se você está valorizando, se você responde ao que o Senhor está te entregando com fidelidade, o Senhor vai te entregar mais, o Senhor vai aumentar